envolve a doença de Alzheimer. É uma doença importante que vem cada vez aparecendo mais. Na verdade, ela sempre existiu. Falavam que as pessoas estavam com arteriosclerose quando estavam esquecidas, né? E não tinha um diagnóstico. Nos países mais ricos, esse diagnóstico começou antes, e aqui no Brasil, hoje em dia, já é uma doença bem reconhecida como sendo um problema sério de saúde pública que afeta as pessoas mais velhas, né? E essa é uma doença que, para mim, ela é muito marcante. Eu acho que é uma doença que afeta a memória, né? É uma doença que rouba das pessoas o que, para mim, eu sou uma pessoa muito emotiva, assim, em relação à família. Eu acho que ela tira da gente uma das riquezas mais importantes, que são as recordações que a gente adquire ao longo da nossa vida. Eu tento, justamente na minha pesquisa, tentar entender por que a doença de Alzheimer é uma doença que ataca a memória, que afeta a memória e rouba essas nossas riquezas. Então, eu tento estudar, na verdade, quais são as bases celulares, as bases moleculares, o que está acontecendo na cabeça do cérebro dessas pessoas que são acometidas com a doença. E as nossas descobertas mostram que tem uma toxina específica, que justamente é uma proteína numa estrutura muito diferente que ela adquire, e que essa proteína, por incrível que pareça, apesar de não ser um vírus, não ser uma bactéria, mas sim uma proteína numa forma diferente, ela é a grande toxina na doença de Alzheimer. E a gente tenta entender como essa toxina ataca, né, as células nervosas, os neurônios, e como esse ataque leva à disfunção, que leva à perda de memória. Então, isso a gente vem trabalhando recentemente. Então, na nossa pesquisa, a gente tenta entender justamente como é que essas toxinas, essas proteínas estranhas, elas estão atacando as células. A gente já descobriu que elas, por exemplo, elas atacam as sinapses dos neurônios, que são os pontos especializados de comunicação. Então, se uma célula não está conversando com a outra, não tem informação sendo transmitida, não tem memória sendo formada, né? E, mais recentemente, a gente vem também descobrindo uma correlação muito interessante, muito importante que existe entre a doença de Alzheimer e a diabetes tipo 2. São duas doenças importantíssimas. A diabetes é super prevalente e, na verdade, o que está acontecendo no cérebro de pacientes com a doença de Alzheimer é uma coisa parecida com o que está acontecendo no sistema periférico, né, nos órgãos periféricos, com os diabetes. Então, essa é uma novidade na área, e a gente vem trabalhando um bocado também em cima disso, tentando entender o que leva a essa resistência à insulina que está presente no cérebro dos pacientes com Alzheimer.